Boa noite, irmãos. O nosso grupo é Jesus Amado, o Evangelho. A principal característica é falarmos algo a respeito do Espiritismo, de alguma mensagem, de alguma elevação. Isso nos últimos anos nós temos tentado cumprir aquilo que foi enviado para nós. Então, toda quarta-feira, praticamente nós estamos reunidos e hoje é o dia 12 de fevereiro já do ano 2025. Que a luz de Deus esteja conosco e tenhamos uma boa caminhada hoje. Vou falar sobre o corpo físico. Gratidão a quem escute. Bem, conforme os irmãos vão lendo, vai dando aí ok, né? Porque quando os irmãos levantam a mão e enviam os nomes para mim, eu rezo individualmente, eu rezo pelo grupo, e se alguém, fulano de tal, enviar o nome, eu rezo por essa pessoa assim, antes de começar os áudios. Então hoje, esse dia 12, eu abri um livrinho de estudo, né, que é de conduta espírita, como a gente deve agir, como a gente deve fazer algo, sempre em favor, nunca em prejuízo. Então, Deus conosco, irmãos, em todas as situações, e a vida tem um olho, ela está olhando para a gente. Tudo aquilo que a gente faz, na lei de ação e reação, nós iremos assumir cedo ou tarde essa responsabilidade. Então, vamos gerenciar melhor os nossos pensamentos, tentando iluminar, né? Afastar as adversidades, as negatividades tão comuns entre nós e procurarmos positivar tanto esse pensamento, atos e também condutas. Aí vem aqui dizendo, perante o corpo, como nós devemos fazer, por exemplo? Olha, cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, que é o corpo físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Olha só, nós vamos falar sobre o suicídio então. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Vamos tentar decifrar um pouco isso. Bem, cultivar a higiene é tentar não sujar o corpo físico de alguma forma. Ele é muito importante para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Um banho, por exemplo, ansiado. Fazer com que o nosso corpo físico esteja sempre limpo em todas as regiões na quais nós temos assim saídas de elementos que o próprio corpo não deseja mais, né? Saliva, né? A parte intestinal, a parte urinária, suor, seja como for. Então a gente toma um banho de anseio, de limpeza. Podemos tomar também um banho espiritual. Isso todos os irmãos do grupo podem me pedir através de uma conversação pessoal ou particular, o que já acontece há bastante tempo com bastante pessoas. Agora, uma recomendação é que o corpo físico, nós devemos tomar um banho, por exemplo. Os outros nós devemos refrescar com água. Por exemplo, tem pessoas que podem tomar banhos 3, 4 vezes passando sabão. Está tirando a sua proteção espiritual, a sua proteção da pele.
E aí vai limpando, vai limpando, vai limpando e vai descarregando mais também muitas coisas interessantes. O banho vai carregar, vai indo embora. Perfeito. Aí a entidade que faz a referência, ela fala para que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Então, quando eu já nasci, né, a partir do momento que o óvulo da minha mãe foi fecundado, e aí nasceu, naquele momento, Paulo Roberto. Aquele corpo em formação, muitas, mas muitas pessoas estão ou ajudaram naquele momento o crescimento de Paulo Roberto, corpo físico, dentro da minha mãe, na parte uterina. Ué, as pessoas fazem plantações, comida, né? Para que possa ser distribuído com a sociedade. Aí vem aqueles que plantam, os que colhem, os que vendem, os que armazenam, as estradas, tudo isso para chegar a comida até a minha mãe, como exemplo. E ali vai nutrindo Paulo. Então, todas essas pessoas foram e são importantes, tanto para o Paulo como para qualquer pessoa. E para o espírito passar as suas provações, ele precisa de um corpo físico na Terra. Então, é um elemento fundamental e importante. Só que o corpo físico, ele tem uma data de validade mesmo. Você nasce e você parte. Então, ele cumpre uma função. E aquele espírito que está ali, a alma, ele precisa cuidar e ser responsável. Senão, ele entra no caminho do suicídio indireto. Ou seja, a pessoa tem raiva, tem ódio, maltrata o corpo, não dorme bem, não trata quando tem doença. Então, tudo isso, irmão, é suicídio. Fumar, beber, se drogar, entre outros elementos que entram dentro do nosso corpo, aniquilando, assim, mesmo que seja indiretamente, devagarzinho, mas que dá uma consequência no futuro devido à nossa causa no presente. Então, todo cuidado, ele é pouco na parte do suicídio. E também em entender que tudo que Deus nos dá é sempre por empréstimo. O dinheiro, o filho, a casa, o emprego, seja o que for. E no caso hoje, ele está falando do corpo físico. Mas qualquer coisa que Deus nos dá é empréstimo. Eu tenho aqui a fraternidade, é um empréstimo. Eu vou ter que dar conta do que eu faço. Os médios trabalham na casa, eles vão ter que dar conta. A gente vota no governo, nós temos que dar conta desse voto. O governo tem que agir de uma forma. Se age de uma outra forma, os governantes vão ser responsabilizados. Os professores tentam ensinar. Eu não sei se eles aprendem, mas eles são responsáveis e vão dar conta por eles serem professores. Os alunos que estão dentro de sala, eles vão ser responsabilizados porque eles precisam dar conta que estão ali para ser ensinados e estão ali para ele aprender pelo corpo físico. E quando ele não tem um corpo físico, a mesma responsabilidade dentro do campo espiritual. Ou seja, a lei, ação e reação está ali. Então, tudo aquilo que nós fazemos será repercutido lá no futuro. E tudo aquilo que nós estamos recebendo hoje é uma consequência do nosso passado. Que isso fique bem entendido entre todos nós. A leitura fala: precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos, acabei de falar, e contra
o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Então, cigarro em cigarro, né? Droga em droga, remédios em remédios. Isso vai ter uma consequência no futuro e todo mundo sabe sobre isso. O que nós temos que fazer é procurar, por exemplo, remédios homeopáticos, viver em paz, ter comunhão no nosso pensamento com Deus, rezar, orar, fazer caridade, né? Fazer o evangelho para iluminar a alma por dentro, proteger a casa, proteger a família contra, se for maus espíritos, se for mais energia. A gente isso é precaver o nosso corpo físico, né? E muitas vezes, mesmo a gente fazendo, passamos ainda pelas provações, passamos ainda pelo karma, mas em situações mais seguras, nós somos muito aliviados e nós somos muito bem protegidos. Confiemos em Deus antes de tudo. Ele fala para a pessoa fugir também do excesso de alimentação, evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas, grande, deixa prematuramente, ou seja, antes do tempo, o plano terrestre pelos erros do estômago. Então, a gula é um pecado capital, como se diz. Mas os condimentos, eles afetam o trato digestivo, que inicia na boca e termina no reto. Por dar um exemplo possível de muitas pessoas que são sistematicamente colocam um condimento como pimenta. A pimenta, ela irrita a mucosa intestinal, por exemplo, e a pessoa pode perder os movimentos peristálticos. E aí as fezes podem também endurecer na sua parte intestinal, dificultando o que a gente chama constipação, problema de ventre, né? Dificuldade de ir no banheiro, como todos nós sabemos, pela pimenta. Para algumas pessoas são maiores, para outras pessoas são menores. Então, o mais simples que a gente puder e evitando grandes gastos desses condimentos dentro do nosso corpo físico. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banho de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e também com limpeza. Ou seja, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. A pessoa não pode, com isso, vai descer do corpo físico, em nenhum tipo de hipótese. Então, ele fala, primeiro, a respiração. A respiração é o primeiro alimento dos seres humanos. Sem a respiração, que tem o ar, que nós chamamos, né? Que faz as trocas gasosas, que leva esse oxigênio para o cérebro, na qual nós vamos pensar melhor, e oxigena todas as nossas células no sentido de dar-nos saúde. Então, de vez em quando, uma pequena caminhada, né? Um yoga, como os irmãos quiserem falar, um processo de assimilação aérea pelo ar. Nós vivemos em cidades poluídas, então muitos metais pesados penetram entre nós, entre outras aflições respiratórias, né, como vírus,
vários tipos de poeiras, e assim vai. Então, a pessoa, ao respirar esse oxigênio, ela tem maior vitalidade, maior disposição. O organismo dessa pessoa fica mais vivo, fica mais alimentado, fica mais forte pelas vias respiratórias. Aí é que ele está dizendo sobre o suicídio, porque muitas vezes a gente faz a intoxicação, né, das vias respiratórias e do pulmão por cigarro, por exemplo, ou por droga, maconha, né, crack atual, cocaína e qualquer outro processo respiratório. Então, muitas pessoas, inclusive jovens, eles dão eu não sei como que é o nome daquilo, é um aparelhinho que a pessoa parece que fuma artificialmente, mas que está um mal tremendo. Eu quase não saio da chácara, então eu não vejo isso, não sei mesmo. É um aparelhinho que a pessoa parece estar fumando ao invés do cigarro. Todo cuidado, porque isso lentamente leva à morte da pessoa. Por algum motivo, a pessoa não pode desprezar o seu vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele lhe seja. Na Terra, aonde nós moramos, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, nós vemos pessoas com várias dificuldades de andar, de caminhar, algumas com limites, né? Em vários órgãos mesmo. E a leitura ela diz que cada um recebe aquilo que lhe é proporcional. A pessoa, de alguma forma, escolheu esse corpo físico. Pode ser que não seja bonito, não seja perfeito, mas é um corpo físico. Ali está a prova da pessoa. E muitas vezes, quando nós desgastamos nessa existência o nosso corpo físico, nós estamos passando para o futuro um problema muito sério, porque nós teremos dificuldades por maltratar esse corpo físico que ele diz aqui, por mais torturado que ele seja, nós não devemos desprezar o nosso corpo físico. Então, olha quantos males nós vemos através de doenças que o corpo físico está sendo afligido, a pessoa fica aflita, fica nervosa, fica tensa, fica preocupada. Isso devido ao passado, que lhe traz lá do passado para o presente, da outra encarnação para os dias de hoje, a aflição de um mau uso, mal baratar ou desprezar o seu corpo físico. Então a leitura está muito clara sobre como nós devemos fazer, sobre todas as hipóteses, né? Então, respirar puramente, não contaminar por nenhum sentido de via aérea, introduzindo elementos dentro de nós que possivelmente, afirmo praticamente 100%, que no futuro nós seremos responsabilizados por tal conduta. Bem, o livro também ele fala sobre os abusos das energias corpóreas. Por exemplo, a energia kundalínica, que é o sexo propriamente dito, tanto do homem quanto da mulher. Na verdade, o livro aqui ele faz uma referência sobre equilíbrio, sobre harmonia que dá à pessoa quando ela utiliza esses meios naturais de uma forma que não lhe traga consequências desastrosas. Por sinal, hoje, né, eu estava vendo algumas reportagens
e ali vai abrindo outras reportagens. E aí eu caí em algumas pessoas que diziam assim, as pessoas que tiveram problemas por ordem de desvio de sexualidades, ou seja, usaram o sexo como esses vídeos que a gente vê que está solto dentro da internet. O poder destrutivo dentro dessas pessoas. Muitas delas morreram por causas de patologias, algumas se suicidaram, porque o remorso foi muito intenso para elas. Aí essa página que eu li vem falando sobre essas pessoas. Só que essas, elas estiveram nas mídias. E muitas outras pessoas não têm mídias, mas têm desregramento da sexualidade, o que lhe causa também um mal muito intenso, muito grave. Aí cada um segue a sua estrada de acordo com aquilo que deva aprender, sem crítica nenhuma, sem nada a ninguém. Vamos entender, e precisamos entender, que o Espiritismo fala sobre muitas mensagens, mensagens edificantes. O Espiritismo não critica ninguém, ele coloca a mensagem, capta quem quer. Então, por exemplo, a gente tem aí o nosso grupo, capta quem quer, olha quem quer, vê quem quer. Agora, na hora da responsabilidade, nós precisamos ver que estamos dentro de um grupo e ali cedo ou tarde vem algum tipo de conhecimento que seria bom chegar a nós, que para algumas pessoas podem estar precisando dessa mensagem. Olha, irmãos, eu juro para você, quantas vezes pessoas me agradeceram na rua, eu não sei nem quem são essas pessoas, que aliviaram das dores, que tiraram do suicídio, né? Que reconfortaram, que reconstruíram as suas famílias, apenas porque escutaram palavras de conforto numa hora desesperada. Talvez por um ou outro irmão, essa mensagem não valha nada. Mas será mesmo que não seria ou não será importante para as outras pessoas? Então, por que isso? Porque existe no mundo essas pessoas, tanto as que falam quanto as que recebem, as que dão as bênçãos, as que recebem as bênçãos, e todas elas podem estar precisando ainda, no nosso mundo, de algumas advertências. Um dos maiores desequilíbrios que nós temos é a sexualidade. Se nós olharmos bem as sociedades que tivemos no passado, Roma, por exemplo, né, que foi totalmente desvirtuada, entre outras civilizações, foi pelo desregramento sexual. E a nossa humanidade, muitos dos jovens, estão sendo desregrados de alguma forma, induzidos de alguma forma para uma situação que todo mundo diz que é uma normalidade e pode ser uma anormalidade. Então, nessa área, sem sombra de dúvida, nós precisamos de harmonia, de tranquilidade, de fé e de muitas e muitas rezas e de orações, se forem possíveis. Bem, eu vou terminar porque eu acredito que eu falei o suficiente. Se alguém quiser discutir, que discuta, pode colocar sua pergunta. Mas, e quanto às partes principais que afetam esse corpo, esse veículo corpóreo, que é de uma responsabilidade enorme, a qual nós devemos preservar, são os elementos agressivos mesmo, né? Remédios, drogas, vícios, bebida, fumo, maconha, crack, remédios. Tem pessoas que são compulsivas por tomarem remédios, né? O mal falar, o mal pensar, o ódio, a raiva que está não só em cima do Brasil,
está em cima do mundo, sobre propagandas enganosas, que incentivam as guerras, que destroem as famílias. A gente vê o Brasil quase se tornando um país narcotraficantes. Estão comandando, estão dominando o nosso mundo e muitas das pessoas ausentes. Ausentes na palavra, seja pelo Congresso, seja pelo Senado, seja por esses nomes importantes. As coisas não estão boas, porque da mesma forma que os jovens vão decair, não é só jovem, não. Inclusive porque nós temos um trabalho amanhã, de quinta-feira, para vícios. E tem uma quantidade enorme de mães desesperadas pedindo auxílio, porque não sabem mais o que fazem. Quando nós, dentro da parte doutrinária, pedimos força às pessoas para a sustentação do nosso plano físico, para que as almas, né, incorporadas ou reencarnadas nesses corpos, elas possam vencer, é porque nós precisamos de energias para conduzir trabalho e recuperação das pessoas, essas energias de polo positivo. Então, tudo é importante, e principalmente nas pessoas que fazem a oração, as orações cuidam dos seus corpos, das suas famílias, do seu bem-estar e ainda conseguem forças para trabalhar em benefício do próximo, aonde há vícios para tudo quanto é lado. Que não sejamos nós, no dia da manhã, que tenhamos que cair nas armadilhas dessas teias profundas, né? As armadilhas dessas aranhas, elas prendem as pessoas e prende, e vai enrolando, e vai enrolando. Quando ela percebe, ela está totalmente pregada na teia de aranha. Os espíritos são profundamente conhecedores das fraquezas humanas. O que ela faz é incentivar as grandes divisões entre nós mesmos, entre nós, seres humanos, de uma forma geral, e aproveitam, ainda dão esses elementos bastante fortes que nos induzem, a gente fica ali na, na euforia, né? E de euforia em euforia, de passo em passo, nós vamos descendo pelo atoleiro do mundo espiritual e aí muitos se encontram com muita dificuldade de recuperação. O Senhor Jesus é vida, é Ele e toda a equipe dele que é capaz de recuperar os nossos vícios, transformando essas doenças que nós temos em saúde física, moral, espiritual, né? Mental, psicológico, energético, seja como for. Então, uma boa noite, com a presença do anjo guardião de cada um dos irmãos, minha gratidão. Grato, gratidão, gratidão e gratidão.